Boa tarde. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder estar aqui junto com você, para nós podermos analisar a palavra de Deus. E eu quero falar nessa tarde a respeito do avivamento. O avivamento, nós vamos aprender passos muito importantes do avivamento na vida de uma pessoa. Portanto, irmão, se a pessoa bem souber o quanto uma pessoa avivada, o quanto uma pessoa ativa, com a sua vida posta diante de Deus, o quanto de resultados positivos, quantas alegrias o ser humano pode obter através do avivamento. Resta sabermos como avivarmos a nossa vida diante de Deus. Nós sabemos que o avivamento, quando o ser humano tem uma vida avivada, ela provoca até mesmo o arrependimento de Deus, caso o ser humano tenha cometido um pecado, caso tenha cometido um erro. O avivamento, ela traz esse benefício maravilhoso na presença da pessoa. O que a pessoa precisa ter para ter uma vida avivada? Primeiramente, ela precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, que esse é um passo muito importante, é o princípio do avivamento na vida da pessoa. É o princípio de tudo, o arrependimento. Uma pessoa que leva a sua vida de erro, que muitas das vezes não tem o conhecimento da verdade, conforme a palavra de Deus mesmo nos relata em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por falta de conhecimento da verdade, a pessoa ela comete coisas que não agradam o Senhor e não tem como se arrepender, porque não tem consciência. Então, o conhecimento da verdade, ela provoca o arrependimento na vida de uma pessoa que vive uma vida desregrada, uma vida errada, uma vida de pecado diante de Deus. Então, se arrepender é um dos primeiros passos para o avivamento, para as coisas começarem a acontecer na vida do ser humano. Eu não sei como você tem levado a sua vida, não sei como você tem se posicionado diante de Deus, mas de uma coisa, mediante a palavra de Deus, eu sei que se você se sentir mal, se você perceber através dessa palavra que o que você tem feito, às vezes coisas que você sabe que é pecado diante de Deus, você sabe que contraria o prazer de Deus, a alegria de Deus, então você se arrependa, você troque essa vida, coloque a sua vida diante de Deus e leve uma vida regrada, para que a sua vida seja avivada, para que você tenha prazer de viver, porque muitas das tristezas que o ser humano passa é porque não tem o avivamento de Deus na sua vida. Portanto, meus irmãos, quando o ser humano ele se arrepende
do mal, ele se arrepende daquilo que tem feito de errado, ele provoca até o arrependimento no coração de Deus também. Nós vamos lembrar aqui de uma passagem bíblica no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8. Nós podemos nos lembrar de uma passagem especial que ali tivemos, escrito esse relato na Bíblia, que ele diz assim, eu vou ler aqui um pouquinho, colocar meu óculos para ajuda, e diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação, se ela se arrepender, eu me arrependerei do mal que lhe faria. Tá vendo? Ali nós sabemos que o Senhor deixa claro aqui nas Escrituras Sagradas que quando se arrepende, provoca também um arrependimento. De repente, pessoas levando essa vida desregrada, ela está entristecendo Deus. Deus já sabe que existe uma programação da consequência do pecado que vem na vida do ser humano. Aí nós sabemos que existe um castigo para cada erro, existe uma situação que o ser humano vai enfrentar pela consequência do seu erro, do seu pecado. Aí Deus então se arrepende, como aconteceu aí no livro de Jeremias, E nós temos essa passagem bíblica para nós analisarmos. No livro de Jonas também tem algo que nos relata, Jonas capítulo 3, versos 9 e 10, quando Jonas foi pregar, que Deus mandou ele pregar para a cidade de Nínive. Ali ele pregou para aquela nação, ele anunciou para aquela nação o seu erro, que eles estavam levando uma vida errada, uma vida desregrada. Eles, segundo os historiadores, a cidade diz que o povo, eles eram muito ruins de coração, pessoas que iam passando por lá, que eram desconhecidas, eles até mesmo tiravam as suas vidas, usavam o crânio daquela pessoa para poder fazer muros, de tanta maldade que tinha no coração dos ninivitas. Mas quando Deus enviou Jonas para pregar, o que aconteceu? Aconteceu que eles se arrependeram do caminho, do sistema de vida que eles estavam levando. Eles se colocaram numa posição de arrependimento, se humilharam, se prostraram diante de Deus, e o rei falou: vamos nos humilhar, vamos nos prostrar diante de Deus, para que, quem sabe, ainda há esperança, quem sabe Ele ainda pode nos ajudar. E foi isso que aconteceu quando o rei, juntamente com todo aquele povo, se arrependeram. Com certeza o Senhor deu ordem e falou que jamais destruiria aquela cidade, porque eles haviam se arrependido, porque eles haviam mudado o seu sistema de vida, No livro de Jeremias, no capítulo 2, do versículo 13 ao 14, nós podemos ver a compaixão de Deus para com o povo, um povo que também viviam em guerras, viviam na maldade, e eles tinham o costume de fazer sacrifícios. Eles se colocavam em uma posição de rasgavam as suas vestes, sacrificavam ali para que o Deus deles pudesse salvar. E na verdade o Deus verdadeiro,
manda um recado através de Jeremias, dizendo aos israelitas, aquele povo que pertencia a ele, disse assim, ó: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e se arrepende do mal e envia bênção. Está vendo o arrependimento como chega a bênção até a pessoa, chega uma bênção até a mim e a você. Quando nós erramos, nós nos arrependemos. E também existe o fato da conversão. É necessário se converter para que possa então alcançar o coração de Deus. Nós temos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, ele disse com toda clareza: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Está vendo? Então, quando há uma conversão, a pessoa que está indo em uma vida de pecado, com uma vida desregrada, ele se converte a Deus. Ele fala: não, a partir de agora eu não vou viver pecando mais, porque eu me arrependi, eu não poderia fazer isso, porque existe um Deus que é o Criador dos céus e da terra, que é amoroso, que é bondoso, que entregou seu Filho na cruz do Calvário, e Ele não gosta da pessoa que vive no pecado. Então eu me arrependo e se converta também ao Senhor, porque alcança, né? Se convertei-vos ao Senhor os vossos maus caminhos, e eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Que coisa linda, né? Nós podemos meditar no livro de Isaías, também no capítulo 55, no versículo 7, diz assim: deixe o homem mau o seu mau caminho, e o homem maligno o seu mau pensamento, e se converta a ele, e ele se compadecerá do tal. Está vendo? Deixa o homem mau o seu mau caminho. Deixa a pessoa ruim, a pessoa que tem inveja, a pessoa que vive na prostituição, a pessoa que vive na fofoca, na mentira, no engano. Deixa o homem mau o seu mau caminho. A pessoa que deseja mal ao próximo, que muitas das vezes rouba, assalta, tira dinheiro do próximo com toda a maldade. Aquele ser humano que trabalhou com seu salarinho, às vezes o dia inteiro, ou o velhinho, a velhinha que teve uma vida toda, conseguiu uma aposentadoria pequenina, aí vai aquele homem mau e o assalta, leva o seu dinheiro embora. O Senhor fala contigo hoje e diz assim: olha, deixe o homem mau o seu caminho. Que coisa interessante, né? Porque Deus se compadecerá de você. Deus fará com que a sua vida se transforme, você com certeza alcançará a misericórdia de Deus, né? O arrependimento e a conversão são dois passos fundamentais para o avivamento na vida da pessoa, para que a pessoa tenha uma vida alegre diante de Deus, para que a pessoa tenha prazer na lei do Senhor. Tem pessoas que vivem uma vida mal, como um mau elemento, como uma vida ruim, com inveja, e não tem prazer, não tem alegria. Mas se você quer alcançar alegria no seu coração, então se converta a Deus, se arrependa do mal que faz e se converta a Deus, porque é um dos primeiros passos. Viva
uma vida de oração, fala com Deus. Orar é a arte de falar com Deus, é você falar com Deus. Você pode então falar com o Senhor, falar: Senhor, eu me arrependo, eu preciso de Ti, eu coloco a minha vida então no seu quarto. Você pode entrar dentro do seu quarto e falar com Deus: eu preciso que haja uma mudança na minha vida, e você vai ver que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer um avivamento no seu coração, na sua vida, e você terá felicidade, você terá prazer, você vai deitar no seu leito, colocar a cabeça sobre o seu travesseiro e vai ter paz, vai ter alegria, vai levantar pela manhã e vai sentir prazer de viver. Amém? Você vai ter, já levantar aquela disposição, a palavra de Deus. Mas eu não conheço nada disso, pastor, eu não sei como agir isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra do Senhor, ela nos ensina como alcançar todas as bênçãos, como alcançar o arrependimento, como alcançar a conversão, como alcançar todas as bênçãos em nossas vidas. Experimente fazer isso. Você que ainda não fez, faça isso. Procure uma igreja, vá até lá, se converta do seu mau caminho, se arrepende do mal que você estaria fazendo, se converta a Deus e o avivamento entrará no seu coração. Procure lá aprender a palavra, porque a palavra muda a pessoa. Esse mundo todo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor disse: haja luz e houve luz, haja porção seca e houve. Então tudo por intermédio da palavra de Deus é que aconteceram-se as coisas. E se você procurar a estudar a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, como eu disse ainda há pouco, conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ver a diferença na sua vida. O temor, cria um pouquinho de temor, deixa o temor entrar no seu coração, mas não o temor do homem, mas sim o temor a Deus. Tem pessoas que não concordam da gente falar: Deus não é para se temer, é para se alegrar. Mas tem pessoas que não se lembram que Ele tem pregado através das pessoas, Ele tem anunciado através dos livros da Bíblia Sagrada, o Evangelho, tem falado que um dia virá nas nuvens Jesus Cristo que morreu na cruz, tocará a trombeta e chamará os escolhidos, aqueles que se santificaram pelo conhecimento da verdade. E os que não fizerem isso, os que não derem importância a esse chamamento, que não derem importância à palavra de Deus hoje, que não crer, conforme Ele disse aos seus apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. Então faça isso, faça isso, minha irmã. Toma posse dessa palavra na sua vida, tenha temor de Deus, não espera para o Senhor tocar. Diz que nunca houve nem nunca haverá dia terrível do que a vinda do Senhor, porque muitas pessoas vão ficar para trás. Vai ver uma pessoa subindo, a outra ficando, vai perceber que desapareceu o filhinho, a filhinha, ou a esposa ou o esposo, e a pessoa ficou. Será um terror danado, será um terror incomparável, nunca houve nem nunca haverá. Você tem que deixar esse temor de Deus. Você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente para nós nos garantirmos. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que faz do seu braço a sua própria força. Nós não somos autossuficientes para garantir a nossa vida eterna. Nós podemos até nos garantir algumas coisas aqui nesse mundo, na vida atual, mas na continuidade da vida espiritual nós não somos capazes de dominar, a não ser Deus nos ajudando, a não ser Deus abençoando a minha e a sua vida. Portanto, irmãos,
O avivamento é algo que consiste na vida espiritual daqueles que estão mortos, que não têm uma vida espiritual, que está apagada, está extirpada, não levam uma vida espiritual ativa. E na verdade é saúde para aqueles que já têm uma vida regada, que já nasceu em Cristo. Você pode falar assim, como é isso? Também há muito tempo chegou um dos principais da cidade, chamado Nicodemos, e falou: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Amém? Então que você possa ficar com um avivamento, que você possa ficar e praticar a conversão na sua vida, e você verá que Deus estará lhe abençoando e transformando a sua vida. Nesse dia de hoje fica essa mensagem. Nós traremos mais mensagens no dia a dia, nós traremos mais palavra para o seu dia a dia, para que você possa meditar nela, e eu creio que vai nos ajudar. Não deixe de procurar, de acompanhar este canal, para que você possa ser abençoado e impactado com a palavra de Deus. Que a bênção de Deus esteja no seu coração e de todos os seus familiares, em um nome